Olá! Sejam bem-vindas ao 6º episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre a importância da nutrição na fertilidade e saúde da mulher 40+. E para falar comigo sobre isso, eu tenho a presença ilustríssima da Astrid Pfeiffer. A Astrid é nutricionista e tem diversas especializações. Ela é especialista em nutrição funcional, nutrição no esporte, nutrição ayurvédica e hoje ela atua principalmente, é super especialista na importância da nutrição ayurvédica na saúde da mulher e fertilidade. Seja bem-vinda, Astrid, obrigada por você estar aqui, é um grande prazer receber você aqui com a gente e espero que a gente possa aí destrinchar esse tema da nutrição ayurvédica e da saúde da mulher que é tão importante para nós. Eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite, espero que seja um conteúdo bem enriquecedor aí para vocês, né? E vamos tentar ao máximo aí, porque eu sei que a gente tem muita informação, muita coisa boa para falar, então vamos começar. Vamos lá. Então, para dar o start, eu queria que você explicasse para a gente, para contextualizar o que é o que é a Ayurveda, né? O que é a nutrição ayurvédica. E já pode emendar contando ali um pouquinho da sua história, como que o que te trouxe até aqui, né, para a Ayurveda, para a saúde da mulher, para a fertilidade, como que foi esse teu caminhar? Então vamos lá. Eu vou começar, né, primeiro como eu descobri a Ayurveda. A Ayurveda, então, é uma medicina indiana. Ela tem alguns estudos mostrando que ela já foi descoberta há mais de 9.000 anos, né, pelos povos antigos que eram muito sábios na Índia mesmo. E desde lá, todo esse conhecimento veio se propagando e eles foram anotando em livros, né? E aí foram publicados esses livros com essa medicina. Então, é uma medicina holística, que é praticada principalmente na Índia. A Ayurveda, de uma forma assim muito resumida e bem breve, ela acredita, né, que como o mundo foi formado através dos elementos, né, de terra, água, ar, fogo e espaço, o nosso corpo também é formado por esses elementos. Então a gente tem primeiro o espaço, né, depois vem o ar em atrito forma o fogo em condensação vem a água, né, a água em solidificação vem a terra. Então todos esses, que é a terra que dá essa estrutura. Então todos esses elementos, eles formam o nosso corpo também. Então todo mundo tem esses 5 elementos no corpo, e a partir desses elementos são formados como se fosse o nosso biotipo, que são os doshas, que são o Vata, o Pitta e o Kapha. Então, cada um deles tem características. Todas as pessoas também têm esses 3 doshas no nosso corpo, mas em quantidades únicas e diferentes. Então, por isso que ninguém é igual a ninguém dentro da Ayurveda, por mais que a gente tenha, né, esses elementos, esses doshas ali. A minha primeira formação, na verdade, eu descobri a Ayurveda numa palestra que eu assisti quando eu fazia faculdade. Isso foi provavelmente em 2002, 2003. E aí, quando eu não tinha nem me formado, eu já comecei, eu olhei assim e falei assim, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Que legal! Lá em Nossa, 2002, teve 2003. sempre presente na tua vida, então. Desde a faculdade. E eu comecei minha formação aqui no Brasil durante 2 anos, em Florianópolis. Foi em 2005 e terminei em 2007. Né? Então, me formei em terapeuta ayurvédica. E no final do curso, eu fui para a Índia para estudar mesmo da fonte, né? Com uma bela pita, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais. Eu fui estudar, né, as terapias, as massagens, a parte da nutrição. E é muito enriquecedor, né? Porque você pega o conhecimento da fonte mesmo, né? E eu fiquei lá durante 5 meses estudando. E quando eu voltei para o Brasil, eu queria colocar em prática, mas as pessoas não conheciam, porque isso era em 2007. Veja que a gente já está em 2024. Então eu falava, eu explicava, e as pessoas nunca tinham ouvido falar, ou não sabiam, não tinha adesão. E aquilo me frustrou. Eu literalmente abandonei a Ayurveda e fui por todo o outro trabalho, da nutrição esportiva, da funcional, da clínica, né, dos livros, no meu mestrado de educação física. E no mestrado eu quase tive um burnout, então eu falei assim, ou eu, né, iria para um medicamento, ou eu falo assim, não, deixa eu aplicar o que eu conheço. E aí eu voltei com prática do yoga e da Ayurveda também, colocar o que eu já sabia na minha vida. Até o momento que realmente eu decidi engravidar.
eu já estava com 37 anos e eu não, aí já estava terminando meu mestrado, né, quando eu decidi. E a gente percebeu, eu e meu marido, que não estava, né, eu não estava conseguindo engravidar. E depois de 6 meses, aí eu comecei a ler muitos artigos, comecei a pesquisar, já fui vendo, né, que tinha alguma questão, assim, por causa da idade. Quando eu passei com os médicos, depois de 1 ano, eu passei com médicos fertileutas aqui em Curitiba. Eu tive 4 diagnósticos de 4 médicos diferentes, que pela idade, então, eu tinha infertilidade, porque era sem causa aparente, né? Eu só não conseguia engravidar e eles não sabiam por quê. Então, os meus exames, os hormonais estavam um pouco alterados. E aí, quando eu tive esse diagnóstico de infertilidade, o médico falou que eu não iria conseguir engravidar naturalmente, né? Que eu deveria fazer uma reprodução assistida. E aquilo para mim foi um choque, porque você entrar numa consulta, né, e você sair com esse diagnóstico é. E super jovem, né? Aos 37, imagina. Eu já estava com 38, 37 para 38, né? Mas a partir de 35, né, eles já começam, já tem essa mudança, exato. Então, como o meu outro exame, né, que é um antimuleriano, que a gente vê a reserva ovariana, estava muito baixo, estava abaixo de 0,5, eles já indicam para fazer a reprodução, né? O meu tinha dado 0,43. Então, eu falo que se eu fosse com qualquer outro médico, ele também iria me dar o mesmo diagnóstico. E aquilo para mim foi um choque, né? Comecei a chorar, fiquei desacreditada. E meu marido sempre falava, não, a gente vai conseguir. E aí, nesse dia, eu falei com uma amiga minha, né? Que ela fez a formação da Ayurveda aqui no Brasil comigo. E ela mora fora. E ela falou assim, por que você não faz esse tratamento da Ayurveda? Eu falei assim, nossa, eu não tinha nem pensado nisso. Então, eu pedi para ela me conduzir, né? Porque é sempre bom a gente ter alguém para cuidar da gente. E quando eu terminei o tratamento pela Ayurveda, no mês seguinte, no meu ciclo, eu já consegui engravidar, né? Então, aquilo para mim foi assim uma virada muito grande, porque eu falei assim, nossa, eu tentei de tudo com a nutrição, suplementação, fiz os exames, alimentação, tudo sempre pela nutrição funcional, né? E tudo que eu sabia, que eu conhecia, e eu não estava conseguindo. E quando eu tive esse diagnóstico de infertilidade, que eu tinha que fazer, né, a fertilização, eu não quis, e aí eu falei assim, ou eu falei, não, deixa eu fazer a Ayurveda, depois eu vejo o que eu faço. E aí quando eu consegui engravidar, né, da minha filha pela Ayurveda natural, com tratamento, né, assim, super natural, eu falei assim, é isso que eu preciso estudar cada vez mais e passar para essas mulheres também. Claro que cada caso é um caso, mas eu recebi esse diagnóstico, é por isso que eu me identifico muito com essas mulheres também, com essas mulheres que me procuram, que têm infertilidade, porque eu sei a dor delas, cada uma tem uma história, mas é a dor de você ter um diagnóstico e de você ficar desacreditada e de você não estar conseguindo ter o teu filho. E quando você consegue de uma forma natural, isso é mágico, né? É muito lindo, assim. Então, hoje eu dedico a minha vida, os meus estudos para a Ayurveda, para a saúde da mulher e fertilidade. Que legal, nossa, que linda essa história mesmo, né? Até porque eu sei pouco, né? Entendo pouco dessa questão de fertilização, né? E tudo mais, mas eu sei que é um processo bem sofrido para a mulher, né? Passar por isso, fazer a coleta de óvulos, tudo isso é muito sofrido fisicamente, porque é doloroso mesmo, e emocionalmente, porque querendo ou não, você cria toda uma expectativa toda vez que você faz a fertilização, você gera essa expectativa, né, e essa ansiedade na mulher, então realmente é um processo muito doloroso e muitas vezes acaba falhando, né, então além de tudo. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque tem muitas mulheres que não sabem que não dá certo na primeira vez. E às vezes não dá certo na segunda, e às vezes não dá certo na terceira, e nem na oitava, né? Então, muitas mulheres pensam, vou fazer a fertilização e já vou conseguir engravidar. Ótimo, maravilhoso se você conseguir, né? Já de primeira. Mas a maior parte não é assim que funciona. Então, eu cheguei a fazer, tomar hormônio, né, fazer a eco para ver a ovulação, o dia certo. Então, eu também cheguei a fazer parte de um processo assim, né? E é muito sofrido, porque eu sempre falo assim, o homem, ele acompanha a mulher, né? Pelo menos deveria, mas ele é muito companheiro. Quando
decide se engravidar é o casal, Sim. né? Então o homem, ele participa disso tudo, ele também sofre quando ele não consegue. Mas eu sempre, a sensação que eu tenho, claro que eu sou mulher, eu tô falando de mim, né? Mas, do que eu compartilho com as mulheres e com as minhas pacientes, é que nós temos uma dor ainda maior, porque o útero é nosso, o corpo é nosso, nós que vamos gestar. Sim. Então, quando a gente todo mês não consegue, todo mês é uma frustração. Mas a gente tem que. E aí gera ansiedade, gera medo, gera desânimo. Tem pessoas que têm depressão, né? Tem pessoas que ficam desacreditadas. Mas eu sempre falo assim: a gente tem que fazer o nosso melhor com a alimentação, com uma rotina diária, com uma suplementação, né? Acompanhamento com um médico bom junto. Mas a gente fazer o nosso melhor e acreditar, né? E ter essa esperança. Nós somos muito imediatistas, a gente quer tudo de um dia para o outro, tudo de uma hora para o outro. Então, às vezes, o nosso corpo não funciona assim. Sim. E tudo depois tem uma explicação, né? Eu hoje vejo toda essa minha trajetória de não conseguir engravidar, talvez com uma facilidade, ter esse diagnóstico, porque hoje eu me dedico a estudar isso. Então, eu vejo como uma transformação muito linda que aconteceu na minha vida também. Nossa, com certeza. E a tua transformação que traz essa transformação muito linda para a vida das mulheres que você atende, né? Exatamente. Que você podendo passar isso e, enfim, né, para as suas pacientes e tudo mais, muito legal. E assim, na clínica, né? Você, nas tuas pacientes que são ali 40 mais, que já tem essa infertilidade diagnosticada, digamos assim, né? O que você percebe, assim, de mudança? Então, isso que você viu, que você conseguiu transformar na sua vida, né? Então, sair de um diagnóstico ali de 4 médicos, né? Você disse 4 médicos que diagnosticaram vocês como um casal infértil para uma gravidez totalmente natural. Você consegue reproduzir isso nas tuas pacientes? Como que é isso na clínica, assim? Você tem visto isso acontecer? Eu sempre falo assim, seria muito lindo, muito maravilhoso, muito bom se a gente pudesse afirmar para a pessoa e falar assim, olha, com esse tratamento você vai engravidar. Eu acho que esse é o sonho de qualquer profissional, né? Mesmo da reprodução assistida, né? Falar assim, olha, vamos fazer a FIV e você vai engravidar. Ele não pode falar isso. Sim. Inclusive você tem que assinar, né, um contrato, enfim. Então, como eu falei, né? Ninguém pode afirmar que você vai engravidar com esse tratamento, mas eu sempre falo que o que eu posso afirmar é que quando ela começa a fazer o tratamento e passar comigo para a gente fazer todo esse acompanhamento dentro da nutrição ayurvédica, eu posso afirmar que ela vai fazer uma desintoxicação, uma limpeza muito grande, muito profunda no corpo dela. Sim. E depois nós vamos nutrir ela ainda mais para então ela estar preparada, né, para poder gestar. Né? Então são essas as fases sempre que eu faço, porque nós não podemos iniciar um tratamento de vitaminas ou de minerais ou ver os exames ou, né, da suplementação, de uma alimentação, da rotina diária, se a gente não faz esse processo de limpeza primeiro no nosso corpo. E quando eu falo de limpeza do corpo, não é só física, é mental também. Com certeza. A Ayurveda, ela é tão linda que ela não trabalha só o corpo físico, ela trabalha o corpo mental, a parte mental e a parte espiritual energética também. Sim. Então, equilibrar, né, baixar a ansiedade, eles indicam fazer o yoga também para abrir quadril, né, para irrigar mais o útero, para mandar mais sangue ali para as trompas, para ovários. Isso é importante também fazer. Então, na Ayurveda existem 3 pilares básicos para a gente ter saúde, né, que é a alimentação ayurvédica, que é completamente diferente da nutrição tradicional, funcional. Sim. A gente tem a rotina diária, né, que é o dinacharya, e a gente também tem o equilíbrio das emoções. Então, qualquer alteração ou desequilíbrio num desses pilares, você vai desequilibrar esses doshas, que é o vata, o pitta ou o kapha, e esses doshas, eles protegem os nossos tecidos. Sim. Dentro da Ayurveda, a gente tem 7 tecidos, então vai desde plasma, o sangue, tecido muscular, o tecido nervoso, o tecido ósseo, aí a gente tem tecido reprodutivo, né? O último é o reprodutivo. Então, de todos esses tecidos, os doshas que fazem essa proteção. E se você tem
tá irritada, se você tá estressada, você vai desequilibrar o teu dosha pitta, que é fogo e água, mas predominantemente fogo. Então, ele vai gerar uma consequência, um sinal, um sintoma no teu corpo ou uma doença também. Então, por isso que a gente tem que fazer todo esse equilíbrio. Primeiro, desintoxicar. E falando da nutrição funcional também, fígado, né? A gente sabe que o fígado ele faz ali toda essa metabolização, principalmente ali de estrogênio, né? Então, tendo esse equilíbrio hormonal também é importante. Então, sempre desintoxicar, sempre limpar o corpo primeiro, para então depois a gente poder fazer, que é o Rasayana, que a gente chama dentro da Ayurveda, que é uma nutrição muito, muito forte e potente. Aí tem ervas medicadas, né? Tem ervas, tem o ghee medicado, tem a própria alimentação. Então a gente tem uma gama muito grande ali, né? Para fazer para a fertilidade mesmo. E assim, continuando na clínica ali, quais os principais desafios assim que você encontra para começar com essas mulheres, né? Então, uma mulher que já tem essa mesma mulher que já teve esse diagnóstico, que está com essa dificuldade, existe algum padrão? Você já consegue identificar algum padrão? Por exemplo, assim, a maioria das mulheres 40 a mais que me chegam com esse diagnóstico, por exemplo, né, nem precisa 40 a mais, mas ali a 37, 38, que ainda é uma idade, porque a partir dos 40 a gente sabe que naturalmente a gente já tem uma queda hormonal mais pronunciada, né, então já é automaticamente infértil, né? Mas assim, existe um padrão por exemplo, por onde começar ou não? Realmente, apesar de ser, por exemplo, você falou que cada ser é único, cada pessoa é única e, enfim, né, cada tratamento, cada abordagem vai ser única dentro da Ayurveda também, né, e da nutrição mesmo, mas existe algum padrão de, por exemplo, a gente geralmente começa por aqui, daí depois vai ali e tal? Não existe padrão, porque cada um é único, mas desintoxicar todas as mulheres vão precisar. É muito difícil, vou dar até o meu caso. Eu tinha uma alimentação saudável, consumia os orgânicos, fazia atividade física, isso que eu digo desde criança, né? Meu pai tinha horta orgânica na Lapa, que tem até hoje. Nós plantávamos ali as verduras, os legumes, nós colhíamos. Então, eu venho de uma alimentação saudável desde criança, né? E mesmo assim, eu precisei passar por esse processo de desintoxicação, porque não é um processo de desintoxicação tradicional, vamos dizer assim, da nutrição funcional. A Ayurveda é diferente, né? É outro procedimento. Então, a gente tem, como eu falei, assim, não só alimentação, mas a gente tem da rotina diária, a gente tem da vida, né? É uma mulher, por exemplo, normalmente o que eu vejo é baixa reserva ovariana, né? Às vezes vem com 34, eu atendi essa semana com 34 anos, né? Então ela já vai fazer o congelamento de óvulos, né? A gente está preparando o corpo dela para isso. Tem outras mulheres que já são mais velhas e vão tentar fazer também já a FIV. Então, o mais importante é a gente entender aonde a mulher está e aonde ela quer chegar. E aí a gente traça esse caminho, né? Mas essa limpeza, a desintoxicação, todas as mulheres têm que fazer. A gente precisa limpar o nosso corpo, né? A gente precisa deixar as nossas células livres para fazer a metabolização, livres para fazer a assimilação, a absorção que elas precisam fazer. Se a gente pela Ayurveda também, se a gente sobrecarrega, por exemplo, o nosso tecido muscular ou o nosso tecido gorduroso, ou às vezes o plasma, uma pessoa que está com excesso de peso, ou uma pessoa que está muito magrinha, uma pessoa que que está, por exemplo, inchando muito, uma pessoa que está com a menstruação desequilibrada, a gente vai ter que limpar ela para organizar a casa primeiro. E depois nutrir-se, entende? Então, existe sim alguns passos para a gente começar a fazer do que só vamos nutrir, vamos nutrir. Sim. Se a gente nutrir sem limpar, é igual varrer
passar pano sem varrer o chão, né? Não Ai, sei se que alguém horror. já fez alguma Que horror. experiência assim, Credo. né? Passar o pano lá e o chão não foi limpo. Uhum. É a mesma coisa, fica lama, fica sujeira. Uhum. Então a gente tem que passar essa vassoura primeiro e depois passar o pano em cima. Uhum. Né? E depois, se quiser, Legal. pôr um cheirinho ali para ficar perfumado. É mais ou menos isso. Que legal, que legal. Então, e hoje a gente está vendo, né? Enfim, nós que trabalhamos ali com o climatério, a gente vê que cada vez mais cedo, né, as mulheres vêm entrando no climatério, tendo a sua menopausa cada vez mais cedo. Né, isso está acontecendo, infelizmente é uma realidade. E eu queria entender se com a Ayurveda, pela abordagem da medicina ayurvédica, né, é possível postergar essa menopausa? Não sei se eu posso usar esse termo dentro da Ayurveda ou não, mas enfim, vou usar porque eu não sei, né? Mas nesse sentido, é possível fazer isso com mulheres, por exemplo, mais jovens que estejam entrando, já tenham algum diagnóstico até de climatério, e até com mulheres até às vezes mais velhas, aos 40, 45, é possível fazer isso com a Ayurveda? Então, olha que interessante, né? Porque a Ayurveda, ela é vida longa, né? Ela trabalha longevidade. Esse é a base da Ayurveda, né? É a ciência da vida longa. Uhum. Então, os antigos sábios, né? Os povos antigos, eles viram que eles cuidando da medicina, né, do corpo deles com essa medicina, eles viviam mais. Uhum. Então, a Ayurveda, ela é a medicina da vida longa, da longevidade. Isso não quer dizer que eu vou falar assim, não, agora você vai entrar lá na menopausa só com 55 anos, 60 Sim. anos. É como eu falei, a gente não pode afirmar. Gostaria que pena. muito, né? Exato. Mas essa é a base dela. Sim. Então, a gente, dentro da Ayurveda, a gente faz tudo para prolongar, sim, essa saúde e esse corpo. Porque nós temos muitas ervas, muita medicina e muita... a Ayurveda, ela vai na raiz do problema. Uhum. Então, se você já está... Por exemplo, se você já menstruou, né? Teve a menarca lá com 9 anos... Você já sabe que você vai ter que cuidar para não ter uma menopausa precoce. Então, você já entra com a Ayurveda lá para frente depois. Uhum. Se uma mulher, ela veio para mim já com, por exemplo, 44 anos, que é o caso de 2 pacientes, né? É mais difícil de atuar? É mais difícil, mas não é impossível. Inclusive, as 2 engravidaram. Né? Só que elas tiveram, mais para frente, tiveram uma perda. Uhum. Mas com 44 anos, que elas também receberam um diagnóstico que elas estavam inférteis, que elas não iam mais engravidar. Elas estavam se preparando para fazer a FIV, elas engravidaram naturalmente. Uhum. Então, tenho vários casos de pacientes assim, né? Então, a Ayurveda, ela trabalha nessa longevidade, sim. A gente tem, por exemplo, o ideal, né? Falando aqui agora, seria a mulher já passar a partir dos 40 anos. Isso se ela quer se preparar já para a menopausa. Se ela quer... sim. E isso é o que eu falo para todo mundo e agora de muito coração para vocês, tá? Quando eu quis engravidar, eu só fui ver a minha saúde fértil, vamos falar assim, quando eu quis engravidar. Então eu fazia os exames, fazia tudo, estava tudo certo, os hormonais estava tudo certo. Eu não previa essa saúde feminina muito antes. Uhum. E isso fica uma atenção para vocês, quem está assistindo aqui, que é mais nova, que tem às vezes 25 anos, nem pensa em engravidar. Ou às vezes está com 35, né? Eu sugiro sim que você vá na tua médica, que você peça os exames hormonais, que você faça todo esse rastreamento para saber como que está a tua saúde fértil. Porque o que eu vejo que as mulheres que chegam no consultório, elas já chegam desacreditadas, porque elas estão com uma reserva ovariana muito baixa, mas muito baixa mesmo, quase inexistente. E a gente tem que suar e tem que fazer tudo para que a gente consiga nutrir esse corpo dela ainda mais. Uhum. Então faz antes para ter já essa certeza. prevenção. E da menopausa, com 40 anos, que você, às vezes, a perimenopausa pode começar 5, 10 anos antes. Uhum. Todo mundo vai chegar na menopausa. Sim. Seja com uma idade, seja com outra, seja com uma cirurgia, né, ou não, mas todo mundo vai chegar lá. O que é importante? Você fazer essa preparação para você chegar melhor lá.
Sim. Para você não ter Concordo. tantos, não ter tanto, talvez fogachos, para você não ter tanta oscilação no sono, tanta oscilação de humor, para você não chegar lá já com osteoporose, para você já não chegar lá já com uma diminuição muito grande de massa muscular. Então, tudo isso a gente começa já com 40 anos fazendo essa prevenção. Eu tenho muitas mulheres que falam, quero cuidar da minha saúde feminina agora. E é até engraçado você abordar isso, Astrid, porque eu falo exatamente isso. Eu falo, gente, a menopausa, a gente tem que cuidar da menopausa muito antes dela acontecer. Porque quando ela. Infelizmente, a gente vive numa sociedade. Ainda é muito tabu, a menopausa ela ainda é muito tabu. E a gente não tem o hábito de pensar e falar sobre antes, né? Então a gente ninguém fala. Aí quando ela chega, é uma loucura, porque a mulher começa a ter, na verdade, geralmente começam com alguns sintomas não tão característicos, porque o calorão todo mundo sabe que é menopausa. Agora, insônia, falta de energia, queda de cabelo, memória péssima, né? Então, sem falar, juntando a ansiedade, né? Porque é uma idade ali que a gente tá todo mundo trabalhando, tá numa loucura, a mulher tá no auge da carreira, junta todas essas coisas e ela já tá na pré-menopausa e nem sabe, já tá no climatério e nem sabe. E essa falta de informação e essa falta de cuidado, de autocuidado, ele é tão nocivo, na verdade, para nós mesmas, que a gente não tem essa noção. Só vai entender isso, e muitas mulheres nem entendem isso, nem pós-menopausa, mas só vai entender isso quando acontece, quando já está lá no meio do turbilhão, sendo que poderia estar prevenindo já, né, enfim, aparecimento de sintomas. E falando de sintomas, que é muito, na verdade, superficial, né? Porque o sintoma está aqui, é óbvio, é a maior dor que a mulher está tendo naquele momento. Mas, além disso, a gente tem ali a saúde cerebral deteriorando, a saúde cardiovascular, a saúde óssea, que é super importante, que são três pilares assim que ninguém pensa, né? A mulher mesmo, a gente não pensa nisso, a gente pensa em cuidar da minha pele, tem que estar bem hidratado, meu cabelo tem que estar bem hidratado, mas a saúde, mas a taxa de mulheres que têm Alzheimer, demência, né? Demência, doenças neurodegenerativas é 30% maior pós-menopausa. E ninguém está pensando nisso, né? Então, independente do sintoma, né, tem tanta coisa que é tão importante e a gente precisa começar a falar sobre isso e cuidar previamente, né? Então, realmente essa questão da fertilidade, ela está totalmente relacionada com a menopausa, né? E e o cuidado com o corpo como um todo, né? E como você vai passar por essa fase, né? Chegar, independente de você querer gestar ou não, né? Se você vai passar bem por ela, se você vai passar saudável, mais saudável possível, né? Pela menopausa ou não, né? E é importante, né, que você falou, Andressa, que é o que eu percebo. Tanto, vamos dizer assim, na menopausa como para a fertilidade ou para doenças ginecológicas, né? A mulher, ela tem vergonha de falar, muito, né? Eu digo mulher, eu me incluo nisso. E quando eu tive o diagnóstico de infertilidade, eu não contei para minha mãe, não contei para minhas irmãs, eu não contei para ninguém. Só eu e meu marido sabíamos, né? E eu fiquei sofrendo mais de um ano, eu e ele, sozinha. Por quê? Porque eu não queria preocupar as outras pessoas, porque eu não queria que as outras pessoas me pressionassem também para saber se eu ia ter filho ou não, porque existe uma questão, casou tem que ter filho, né? Uma coisa assim muito da sociedade. Aí fica todo mundo, ai, tadinha. Exato. Gente, não é sobre isso, né? Exato, perfeito. Então, eu me calei, eu só consegui falar sobre isso e hoje eu divulgo muito mais, por isso que eu falo para você fazer os exames antes, para você se cuidar antes. Se você tem um sonho de ser mãe no futuro, nem que seja com 40, mais de 40, né? Para que cuide, para que você tenha essa prevenção. E, às vezes, assim, até a mulher, quando ela tem uma candidíase, quando ela tem uma cistite, quando ela tá trabalhando, tá com cândida lá, tá trabalhando, tem que estar linda, maravilhosa. Exatamente. E eu, até em casa, para mim é um tabu isso, assim, eu já soltei esse tabu, na verdade, né? Em casa, pro meu marido, às vezes eu falo assim para ele, olha, eu estou na TPM. Então ele já sabe que eu estou ou mais sensível, ou mais irritada, ou às vezes eu falo assim para ele, eu estou na minha lua, né? Na minha fase, na minha menstruação.
Às vezes eu falo assim, eu estou sangrando, porque a pessoa não sabe, ela não faz essa associação. Sim. E a mulher não fala. Sim. Gente, tem que falar, tem que se expressar, tem que dizer como que você está. Somos mulheres e tá tudo bem. Nós somos caladas, né? Sempre assim, não pode falar isso, não pode fazer aquilo, não pode não sei o quê. Não é que a gente vai ficar falando para todo mundo, né? Mas assim, para as pessoas que estão à nossa volta, isso é importante. E na menopausa é a mesma coisa. Quantas mulheres... Eu sei porque eu já vi a minha mãe mesmo, coitada. Às vezes ela estava dirigindo assim no frio com cachecol. E aí no meio, assim, o sinaleiro, né, tava vermelho, ela parou, ela começou a tirar tudo. Eu falei, mãe, o que que foi? Tô suando, tô entrando aqui na menopausa, eu acho. Há muitos anos atrás. E na frente das outras pessoas nunca foi feito isso. Sim. Então, quantas mulheres não sofrem caladas, né? Não, e até 2 pontos que eu vou pegar o gancho aqui. O primeiro ponto é essa questão da ciclicidade da mulher, né? É uma coisa que a gente nem... socialmente, no nosso convívio social, é muito assim, ai, a mulher tá na TPM. A mulher é de lua, a mulher não sei o quê. Mas, gente, isso é uma coisa, muito além de ser de lua, é fisiológico. Né? Então, a gente tem oscilações hormonais o mês inteiro, gente. Hoje mesmo, foi até engraçado, hoje mesmo eu tava na academia comentando com as meninas. Hoje eu estou sangrando. Aí eu tô treinando há 2 dias assim, ó, morta. Aí tava comentando com a professora lá da academia. Falei, ai, gente, tô aqui, mas tô só por Deus mesmo, né? Vontade zero, mas tô aqui. Aí eu falei, e ser mulher é uma coisa, né? Porque é uma semana, a semana do ciclo. Aí você tá morrendo. Aí a outra semana é uma semana que você tá se recuperando, tá melhorando. Aí na terceira semana você tá top. Aí na quarta semana você já tá na TPM de novo. Aí você já tá comendo até a mesa. Gente, a gente não... A mulher não é isso aqui. Não, e a que mulher... bom que não é. Exatamente. E não, isso não é um problema, né? Então, infelizmente, isso ainda é visto como uma coisa ruim. Ai, porque a mulher... Ai, porque é surtada. Não, gente, não é TPM. A gente é assim mesmo, naturalmente. Por mais que eu queira ser linear, a mulher não é linear. E que bom que nós somos cíclicas, né? Que bom que nós temos essa oscilação. Eu falo assim, a mulher é criadora da vida, a mulher é criadora do mundo. A mulher tem intuição, a mulher tem a feminilidade. Esse é o ser mulher. Exato. E quando a gente está entrando na menopausa, que esses hormônios começam a ficar diminuídos, e como você falou, é fisiológico. E é tão importante a gente falar dessa oscilação hormonal, por quê? Porque quando vai diminuindo o estrogênio, a gente tem receptores de estrogênio no sistema nervoso central. Exatamente. O estrogênio ele vai interferir no ciclo circadiano, então eu vou dormir menos, eu vou acordar mais cansada. Quem me conta, quem sã, aqui consciência que não dá uma surtada quando não tá dormindo. Gente, não tem. Não tem como, você não tá dormindo um mês, uma semana, você muda teu humor. Com certeza. Né? Além também, né, estrogênio baixo, ele ajuda ali na formação de serotonina, né? Neurotransmissor ali, super importante ali para bem-estar, para, né, a parte de felicidade. Então, já tá baixo. Ele também vai fazer essa diminuição ali, né, da parte da formação óssea, da formação de massa muscular. Então, mexe com a parte física da mulher, ele aumenta a adiposidade, aumenta a gordura, a mulher pode manter a mesma alimentação. Diminui a absorção de nutrientes. Exato! Pode estar se matando na academia. O que eu ouço é assim, eu estou com a alimentação tão perfeita como nunca na minha vida, estou me acabando na academia e eu estou engordando e estou aumentando depósitos de gordura no meu corpo. É fisiológico. É fisiológico. Então isso muda. A mulher, ela tem que ter um psicológico muito bom e ela tem que se amar muito, né, para entender que ela vai ter rugas, que ela vai ter cabelo branco, que isso é fisiológico, que o corpo dela, né, não é que vai acabar, ele vai mudar. É uma nova fase. Exatamente. A partir da menopausa até a passagem, até a morte, é uma nova vida que ela vai ter, é um novo ciclo. Exatamente. E aí, quando também tem baixa ali de progesterona, lembra que progesterona é pró-vida,
né? Então ela gera vida, ela prepara o útero para você gerar ali, né, o bebê. E ela é tão importante porque ela também estimula ali a produção, né, de GABA, que é o neurotransmissor ali, inibitório do sistema nervoso central. Então, se a gente está com progesterona baixa, né, o GABA também vai estar baixo. A nossa irritabilidade, ansiedade vai aumentar lá para cima. Né? A progesterona deixa a gente relaxada, deixa a gente bem, né? Então, todos esses, tanto o estrogênio que vai gerar essa inflamação, progesterona também baixa, que vai gerar essa baixa ali de ansiedade, de irritabilidade, de estresse, aumenta, na verdade, né? Com a progesterona baixa, isso tudo vai acontecer. Então, uma mulher que está passando por essa fase, ela tem que ter em primeiro lugar acolhimento por ela mesma. Reconhecer. Eu sempre falo assim, quanto mais conectado nós estamos, a gente passa mais suave, nós passamos mais suave por esse processo. E é importante a gente ter isso, você não vai ter frustração. Com certeza. Quantas mulheres eu atendo porque não tem paciência de passar por esse ciclo. Né? Aí cada uma vai escolher o seu caminho. Você vai, né, hormonal, ou se não, vai para o tratamento natural. Mas a gente tem que ter essa amorosidade por esse processo. Nossa, com certeza. E esse era exatamente o segundo ponto. A gente que, por exemplo, cansamos de estar, por exemplo, em eventos, né, expondo, né, com stand e tudo mais, e as mulheres, muitas vezes vem a mulher e o marido no stand, o marido, olha isso aqui para você, que legal, que legal. A mulher não, ela nem olha para nós, sabe? E o cara ali interagindo, interessado, querendo entender, a mulher nem olha. Ou muitas vezes a mulher passa assim, ai não, isso não é para mim, isso não é para mim. Falando, tipo, gente, isso é para todas nós. Exato. Independente de você estar vivendo isso ou não, né? Tanto é que muitas vezes, a gente já recebeu em eventos mesmo, muitas mulheres que ainda não estão passando por isso, mas que acham sensacional ver o tema, né? Porque ele não está, infelizmente, em alta. As pessoas não falam, não tem empresas ou enfim, né, super falando sobre isso, ninguém divulga demais esse assunto, então quando alguém vê, acha demais. E realmente esse tema é para todas nós mulheres. A gente precisa entender, precisa saber disso, exatamente para que a gente possa se autoacolher, entender que agora eu estou num momento diferente. E nem por isso é uma coisa ruim, é uma coisa diferente. Eu sempre falo, é uma mulher antes e uma mulher depois da menopausa. Não tem, muda tudo, até o cheiro do corpo muda. Mas por que isso tem que ser uma coisa ruim, sabe? Existem algumas consequências que podem ser desagradáveis, que podem interferir no teu dia? Com certeza, como quando a gente sai da zona de conforto, né? Então você tá sofrendo uma mudança. E o que a gente pode fazer para amenizar isso, para que você passe por essa transição e viva essa fase até o fim da vida de uma forma saudável, feliz, para que você possa realmente olhar para você e falar, eu me amo, assim, com todas as minhas rugas, meus cabelos brancos, um pouco mais gordura abdominal, ou não, né? Mas o que eu posso fazer para ter saúde e viver bem, e passar bem, e ser feliz até o fim da vida? Exato. Comigo mesma, né? Então... E essa fase que você falou, né? Uma mulher antes e pós-menopausa, né? Que são mulheres diferentes. E na Ayurveda é muito interessante porque nós nascemos com os nossos doshas e nós temos o nosso dosha predominante, né? Normalmente a pessoa é bidosha, tem 2 doshas, é muito difícil ela ser tridosha ou um dosha só. Mas a gente tem todos, né? Mas normalmente esses 2, eles se manifestam mais. E a gente pode ter o desequilíbrio até em outro. Mas quando a gente tem a manifestação desses doshas em muitas coisas, a gente tem nas estações, então estamos agora... outono indo para inverno, então agravamento de vata para kapha. Nós temos durante o dia, o horário do dia, horário bem cedinho é vata, depois vem o kapha, depois vem o pitta. E a gente tem nas fases da vida, então a criança, adolescência, fase adulta e depois na melhor idade, são fases de manifestações diferentes dos doshas. Então a gente tem que juntar tudo isso, dar um exemplo. Na adolescência e na fase adulta, nós temos uma manifestação maior do dosha pitta. O que é pitta? É fogo e água, mas predominantemente fogo.
Fogo realiza, fogo faz, é aquela pessoa que voa, que faz, que realiza, que não espera ninguém, que vamos lá, vamos trabalhar. Isso é muito pita, né? Mas fogo tem fogachos. Então, nessa transição, né, nessa perimenopausa ali, então da saúde fértil para não fértil para a menopausa, ele vai do pita, por isso que ela tem muitos calorões, esses fogachos também, irritabilidade, estresse, né? Pode ter, às vezes, doenças autoimunes, às vezes pode ter alergias na pele, a pele ficar muito vermelha, manchinhas. E para uma transição do dosha vata, que é ar e espaço. Então, na menopausa, a mulher já está com agravamento no dosha vata. Todas, não existe o contrário. Ela vai chegar no vata em maior ou menor intensidade. O que a gente faz é chegar em menor intensidade. O que o vata ele faz? Ele é ar e espaço. Então, ele é movimento. Vata, ele daqui para cima, ele faz um movimento para cima. Então, a pessoa que pode estar na menopausa, ela pode desequilibrar esse vata, porque todos os doshas em equilíbrio eles têm qualidades, mas em desequilíbrio que gera a doença, os sinais e sintomas, ela pode ter mais ansiedade, ela pode ficar com muitos pensamentos. Então, assim, não sei se eu faço isso, não sei se eu faço aquilo, se eu faço não sei o quê. Sabe, quando fica sempre estimulando muito a mente. A pele fica muito seca, vata seca. Então, a pele fica seca, tem muita queda de cabelo, a vagina fica seca, a digestão fica ruim. Por quê? Porque vata, como ele é movimento, dentro da Ayurveda, ele faz o movimento do Agni, que é o nosso fogo digestivo. A gente tem vários no nosso corpo inteiro, mas principalmente 2, estômago e intestino. Então, ele faz esse movimento desses Agnis, desses fogos digestivos, para todas as partes do corpo. Então, por isso que a mulher tem os fogachos e também por isso que a digestão dela e a absorção dela, a assimilação de nutrientes é mais baixa de acordo com a Ayurveda, porque esse vata está agravado. Então, dentro da Ayurveda, a gente tem que equilibrar esse vata. Como? Alimentos mais mornos, alimentos mais aquecidos, mais quentinhos, porque vata, os atributos, as características dele é frio, é leve, é seco, é agitado. Então, semelhante aumenta semelhante e oposto reduz oposto dentro da Ayurveda. Então, se nós temos essa predominância desse dosha que é frio, que é leve, que é agitado e que é seco, a gente tem que fazer tudo o contrário. Se minha pele está seca, eu tenho que nutrir, né? E aí você tem a nutrição externa e a nutrição interna pelos alimentos. Às vezes fazer, por exemplo, uma salada, que ela é fria, ela é leve, é seca. Então não é que você não vai comer. O que você vai fazer? Só não vai comer gelado. Ou se a gente está no inverno, que já é frio também, para não agravar ainda mais, você aquece um pouquinho. 5 segundos numa frigideira, assim, não chega a murchar. Só para mornar. E aí você pode colocar uma semente de gergelim ou um óleo de gergelim para deixar nutrido. Gergelim é o óleo que mais nutre vata. Você pode fazer massagem com óleo de gergelim. Então, na Ayurveda a gente não usa esses cremes tradicionais, a gente usa esse óleo. E para ele absorver melhor, para a pele absorver melhor, ele tem que estar aquecido. Então, ou deixa num banho-maria, uma quantidade bem pequenininha, e você faz uma automassagem no teu corpo inteiro e pode colocar no cabelo também. E aqui bem no cocoroco da cabeça, né? Quando você coloca gotinhas de óleo, de gergelim ou de girassol na cabeça, na Ayurveda eles falam que ele vai nutrir o cérebro, até para prevenção, né, de Alzheimer também é importante. E eles pegam a ponta do dedinho e colocam no óleo e pode esfregar na narina interna. Tem gente que pinga, tá? Eu pingo. Mas aqui para vocês, para não achar tão esquisito, pega ali o olhinho e passa internamente. Por quê? Porque esse óleo vai ser absorvido e ele vai fazer essa nutrição, tanto de olhos como de bocas, né? De boca, de garganta e de ouvido. Toda essa face vai ser nutrida por esse óleo a longo prazo, né? Então, por isso que é importante fazer essa nutrição, né? Tomar chás também que são importantes. Então, a gente tem todo um tratamento que a gente pode fazer para pacificar e para diminuir esse vata. Então, a nutrição, até achei interessante o que você falou agora, a nutrição vai muito além da alimentação, a nutrição ayurvédica, né? Exato. Dentro da medicina,
A nutrição nutrir vai além de ingerir. Exato. Nutrir, exato. Nutrir é você nutrir tudo. Você nutrir o teu cérebro, você diminuir esses pensamentos com um pranayama, uma respiração alternada, ou apenas sentir o ar entrando e o ar saindo das tuas narinas. Isso você já vai acalmar a tua mente. Vata tá muito na mente. Vata precisa aterrar, andar descalço, mas aí em chão quentinho, em chão morno, não pode ser frio para não agravar ele. Vata precisa de estrutura, né? Então, quando a gente aumenta Vata, quando a gente diminui Vata, a gente começa a equilibrar esses sinais, esses sintomas. E isso acontece de um mês para o outro, não é assim 6 meses para você sentir. Em 15 dias você fazendo, o relato das minhas pacientes fala: meu Deus, como mudou! Eu tô menos ansiosa, minha pele tá mais nutrida, eu tô dormindo melhor, né? Então, assim, você já começa a ver, você trabalha com aromaterapia, além da alimentação. Então, você tem uma nutrição muito, muito, muito de todos os sentidos aí, né? Nossa, que legal. Realmente é complexo, né? É. Menina, É uma medicina. marquem uma consulta. Doutora Astrid, olha, gente, é muito complexo. E assim, agora uma dúvida que me surgiu. Você falou que dos três doshas, a gente tem 2 que são predominantes. Porém, quando, por exemplo, a mulher entra na menopausa, tem a sua menopausa, ela desequilibra o vata. E se ela não tiver o vata nesses 2 doshas predominantes? Ainda assim, como que isso funciona? Tá, então vamos lá. Nós temos esses 3 doshas, então lá na fecundação, quando acontece a fecundação, a gente já tem a nossa constituição. Então, vou dar um exemplo, tá? Vata Pitta, ou Pitta Kapha, ou Vata Kapha. Não é regra ser bidosha, tá? Sim. Mas é normal, é a maior parte. É muito difícil olhar e falar assim, você é só Pitta. Ou a gente faz o diagnóstico pelo pulso, tá? Então, a gente tem o pulso superficial e o pulso profundo. O pulso profundo é o que você é mesmo. Então, normalmente é bidosha. Vou dar o meu exemplo. Eu sou Pitta Kapha. Mas o meu desequilíbrio é muito no vata. Muito a mente, sempre muito pensando, muito agitada, a ansiedade, né? Sempre estimulando a mente. Então, eu sempre tenho que cuidar para baixar tanto o meu Pitta quanto o meu vata. Eu brinco que o meu Kapha é o último que se manifesta, que é a amorosidade, a paciência. Eu falei, ele se manifestou na minha gestação e na maternidade, tá? Fiquem tranquilas. Então, se eu já sei que eu não sou vata, mas eu tenho um desequilíbrio no vata, dona moça também, você, né, também. Nossa, menina, você falando aqui, pele seca, eu só aqui, ó. Então, né, então assim, quando a gente tem esse desequilíbrio no dosha vata, nós temos que cuidar ainda mais na menopausa, porque a gente pode ter mais forte. Se uma pessoa, ela já é vata, constituição, eu atendi uma senhora que ela é Pitta vata e ela assim tá no finalzinho da transição, mas ainda tá com muitos sinais e muitos sintomas e por isso que ela veio comigo. É muito difícil trabalhar ela, porque primeiro ela Pitta, fogo, né? O Pitta, não sei se eu vou fazer isso. Isso aqui eu vou fazer. Isso aqui, ele que manda, né? E o vata, ela sofre muito porque ela é muito magrinha, ela tem a pele muito seca. O vata tem muita dor nos ossos também, né? Ele se machuca com fragilidade também. Então, essa secura, todo esse agravamento do dosha vata, ela vai sentir muito mais do que uma pessoa que é kapha. O kapha que eu não falei, não é regra também, mas normalmente é uma pessoa que tem sobrepeso ou obesidade, né? O vata já é mais magrinho, o pitta já é mais mediano, né? Então, o kapha, ele é tranquilo, ele tem bastante, assim, paciência, ele tem calma, Nossa, ele nunca tem... nunca nem passou por perto de mim esse O kapha, mas você é cafinha também. O kapha, ele tem essa amorosidade, então, assim, kapha é o oposto de vata. Na hora que a gente aumenta um, a gente diminui outro. Então, o kapha é o melhor dosha que tem para passar para a menopausa. Porque ele passa, mas ele passa melhor.
Pitta, no início, que é aquela transição de Pitta para Vata, Pitta tem fogachos, tem irritabilidade, é o que mais sofre. Depois ele fica tranquilo. E o Vata tem que cuidar, porque o Vata já é na menopausa. Então, se você já tem um desequilíbrio em Vata, ou se você já é Vata, você vai ter que cuidar muito mais do que os outros doshas. Entendi. Gente, preciso de uma consulta. Vamos lá! Estou aqui para isso também, para ajudar vocês legal, com essas informações. É muito legal. Corta para mim. Eu já me consultei com a Astrid por muitos anos, né? Só para fazer um contexto aqui. Eu e o Rodrigo, nós somos pacientes da Astrid há muito tempo, desde a nutrição mais funcional, mas sempre teve um pouquinho da Ayurveda ali, né? Inclusive eu carrego algumas coisas na minha rotina até hoje, eu raspar a língua, né? Eu tomar aguinha morna em jejum. E eu sei de algumas coisas minhas, porque ela já me diagnosticou, né? Mas então a gente é paciente dela, já acompanha a trajetória dela há muito tempo e ela acompanha a nossa trajetória também há muito tempo. E então ela falando assim de mim e falando da identificação dos doshas, assim, eu consigo realmente me encontrar em quase tudo que você falou. Acho que eu tô toda desequilibrada. Imagina. Por isso que eu falei que eu tô precisando marcar uma consulta, mas é verdade, mas deixa abaixo isso, depois a gente conversa. Não, e até um adendo, foi importante ela falar mesmo, porque eu não saio diagnosticando todo mundo, é porque eu já conheço ela há muitos anos. É verdade. Eu já tenho o diagnóstico dela. Já sabe muito bem, né, Astrid, como que eu sou, como que eu lido com os desafios da vida, né? Mas, nossa, é muito legal, é muito rico, né? A Ayurveda realmente ela é muito vasta, né? Tem muito campo para trabalhar e é muito legal. Apesar de eu não seguir uma rotina ayurvédica na minha vida e na minha rotina mesmo, eu realmente eu acho maravilhoso, assim, eu acho o pouco que eu consegui incorporar na minha vida e na minha rotina, e às vezes, né, quando a gente fez aquele, por exemplo, a gente falou ali da questão da candidíase, né? Então, isso é uma coisa que eu uso muito, como eu faço esse depoimento para todo mundo, para todas as minhas amigas, assim, porque eu tive essa candidíase de repetição. Eu me consultei com vários ginecologistas até eu encontrar o ginecologista que é o meu ginecologista hoje. E eu tomei praticamente todos os antifúngicos disponíveis no mercado na época que eu estava com essa candidíase de repetição. E eu não melhorava. E eu fazia o banho de assento com o bicarbonato e eu tomava o antifúngico, dava 2 semanas, melhorava, dava 2 semanas, candidíase de novo. E, gente, era impressionante. Eu não conseguia controlar, não conseguia. Pois foi o detox que você me passou lá com toda, né, que eu fiz bem certinho, porque eu já não aguentava mais, falei assim, gente, eu não quero saber. Eu ia pro churrasco, carregava o meu purezinho, que era o que eu podia comer, o meu purezinho e tal. Não dei um passo fora, fiz bem certinho e eu nunca mais tive candidíase. Que bom, a gente não gosta nem de falar, né? Porque... Mas eu falo assim, essa é uma paciente Pitta, que vai, que faz, que realiza. Né? O Pitta é decidido, eu vou fazer para ver se eu vou melhorar. Eu sou assim também. Quando eu fiz o meu tratamento, que foi um tratamento assim difícil de fazer, eu falei assim, eu vou fazer ele certinho. Certinho para ver, né, o que eu queria, meu objetivo. E aí, graças a Deus, deu certo. Então, essa é uma vantagem muito boa de um Pitta, né? Tem que ter alguma, né? Então, todos os doshas têm, tá? Fica tranquila. Ai, que ufa! Não, brincadeira, mas nossa, Astrid, que legal, muito legal essa nossa troca. É pouco, né? Super raso, infelizmente a gente não tem assim todo o tempo do mundo. Gostaria que a gente tivesse mais tempo até para conversar. Mas eu queria que você desse então ou saber se você tem alguma coisa que você queira compartilhar ou alguma dica que você gostaria de dar, alguma coisa que você gostaria de falar para as mulheres que estão nos assistindo ou para os homens, né? Espero que tenham homens aqui também, porque eles também participam de todas essas fases, né, da vida da mulher, porque eu sempre falo que o homem que olha e fala, a menopausa não é para mim, eu falo, sim. Porque todo mundo tem mãe, se não tiver tem uma irmã, tem uma amiga, uma colega de trabalho que seja, né? Você tá sentado do lado de uma pessoa ali trabalhando diariamente, você tem que entender como que funciona os ciclos de vida dessa pessoa, né? Então, a menopausa, como a gente estava falando aqui, que é uma fase de
mudanças muito expressivas e que a mulher vai ter essa irritabilidade, que ela vai ter, às vezes ela pode ter um calorão, ela pode ter uma dor de barriga, ela pode ter uma dor de cabeça muito forte, ela pode ter essa irritabilidade e daqui a pouco não ter mais e daqui a pouco ter de novo, ou um esquecimento. Então, todo mundo vai conviver com isso, inclusive os homens. Então, eu acho extremamente importante que os homens entendam a menopausa. Né? Eu sempre falo isso, cara, homem tem que entender de menopausa, porque vai viver a menopausa em algum momento da vida. Não nele, mas muito provavelmente ele vai conviver com mulheres que vão estar passando por isso. Então, queria perguntar se você tem alguma dica, alguma coisa que você gostaria de falar, algum conselho ou, enfim, qualquer coisa que você queira deixar para as nossas e para os nossos telespectadores. Bom, primeiro eu queria falar para as mulheres principalmente e até os homens, né, para ter amorosidade. Eu acho que essa é uma palavra assim muito que dá para usar em tudo. Amorosidade com o teu corpo, amorosidade com a pessoa que está do teu lado, né, como a Andressa falou, amorosidade pelo processo que você está passando e ter acolhimento, né? Quando você entende que é uma fase, que é um momento, acolher o teu corpo nesse momento é importante. Isso vai te ajudar a passar por esse processo, né? E eu falo sempre para você, assim, se você puder fazer algum tratamento, né, com um nutricionista que possa te ajudar, te acompanhar, vendo os teus exames, fazendo uma suplementação de vitaminas, suplementação de minerais. A gente tem várias vitaminas, vários minerais importantes, tanto para prevenção desses sinais e desses sintomas, mas também para prevenção das doenças que podem vir de acordo com a baixa desses hormônios. Então, isso é importante também. Ai, Astrid, obrigada. Queria então te agradecer, a gente chegou ao fim do nosso podcast. Queria te agradecer muito. Vamos conversar mais, né? Tem tanta coisa pra gente falar. Mas queria te agradecer muito pelo teu tempo, por você estar aqui, por você compartilhar o teu conhecimento com a gente, né? Eu sei que você é uma profissional que tem uma carga de conhecimento absurda, né? Por todas as suas formações, eu acompanho você, o teu trabalho, eu sei que você é uma pessoa assim que eu super admiro, né? Enfim, é uma pessoa maravilhosa. Além de ser uma pessoa maravilhosa, como pessoa mesmo, né? Uma profissional assim, sem igual, né? Excepcional. Te agradeço muito por você ter separado esse tempinho para estar aqui com a gente, compartilhando. E eu quero também agradecer a você que está aqui assistindo a gente, né? Em mais esse episódio. Queria dizer que a Astrid, além de ser essa pessoa maravilhosa e essa profissional maravilhosa, ela tem 2 livros premiados de culinária vegetariana, né? Então, que fala sobre detox, que traz várias receitas super importantes. Eu, na minha transição para o vegetarianismo, há 5 anos atrás, usei esses livros para aprender a comer melhor, a comer vegetariano com saúde. Então, são excelentes mesmo, inclusive são premiados, né? Não é à toa. Então acompanhe o trabalho da Astrid no www.astridpfeiffer.com.br e no @Astrid_Pfeiffer. A Astrid compartilha uma rotina muito legal dentro da Ayurveda. Ela fala sobre fertilidade, ela traz os casos das pacientes dela. Então é um Instagram assim que eu sou fã, né? Eu sou suspeita para falar, eu tô lá o tempo todo. E eu indico que vocês também acompanhem, porque ela compartilha conteúdos riquíssimos e é um conteúdo que está gratuito, disponível para nós lá. Então, sigam a Astrid e quem tiver interesse em saber mais sobre a Ayurveda, quem quiser entender melhor sobre fertilidade, saúde feminina, também pode marcar consulta com ela através do site. Ela vai te diagnosticar, ela tem um atendimento excelente, como eu falei, né? Eu já sou paciente dela. E não é por isso, é porque realmente ela é uma profissional excepcional. E também aproveitem para seguir aqui o nosso vídeo, aliás, seguir o nosso canal, deixar o like no nosso vídeo, seguir o @VivaKef lá no Instagram e estejam sempre com a gente. Esperamos trazer sempre muito conteúdo tão rico quanto foi o nosso dia de hoje. Obrigada, agradeço a todos vocês, né? E até uma próxima. Até a próxima. Eu trouxe o meu aqui, ó. Vocês estão com um e esses 2 são meus. É 1, 2.
Mas daí você corta quando ela fala livros. Daí você corta o número, entendeu? É que eu falei 3 livros. Aí É. eu olhei. Não, então, daí eu fiquei assim, será que eu falo corta? Daí eu fazia pra ele assim, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2.